Confirmando 8 horas mais 43 minutos e vamos discutir agora no Jornal da Cruzeiro, primeira edição. Claro que é um assunto que interessa a todos. Eu acho que a sociedade vem discutindo assuntos como esse aqui na cidade de Sorocaba, em todo o Brasil, é verdade. A questão da tragédia de Realengo, no Rio de Janeiro, 12 crianças que foram mortas por um maluco, e essa questão também do desarmamento. Acho que são dois assuntos que, primeiro, claro, a tragédia, sem dúvida nenhuma, não é apenas a mídia no Brasil, mas ganhou a repercussão internacional. Um fato como esse é uma verdadeira tragédia. E também essa questão do desarmamento, que é um assunto antigo, que a todo momento, sempre que acontece alguma coisa meio que fora dos padrões ou algum ato de violência, automaticamente as pessoas voltam com esse assunto. E nada melhor do que conversar com um especialista no assunto, quem está no dia a dia das ocorrências policiais aqui na cidade de Sorocaba. E por isso que nós estamos aqui em nossos estúdios com o delegado da Delegacia de Investigações Gerais, doutor Acácio Aparecido Leite. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Doutor, tragédia de Realengo. Até muita gente fala assim, puxa, se tivesse segurança na entrada da escola, se tivesse um monitoramento, detectores de metais, enfim, se a segurança fosse reforçada, isso não iria acontecer. Olha, sinceramente, doutor, claro que eu quero ouvir a sua opinião, até pelo trabalho que o senhor tem na polícia no dia a dia e a experiência também de anos dentro da polícia. Era possível realmente prever que essa tragédia iria acontecer? Eu acredito que não, Fábio. Na verdade, desde o ocorrido, eu tenho procurado ouvir a opinião de especialistas, jornalistas, médicos, os grandes e tais especialistas, comentaristas de segurança pública, especialistas de segurança que os jornais e a televisão têm trazido para comentar o assunto. Eu vejo assim, eu acho que uma colocação muito inteligente foi feita pelo jornalista Percival de Souza a respeito do menino aí do Wellington. O Wellington, na verdade, ele é um fronteiriço, chamá-lo de louco, chamá-lo de psicopata é perigoso. Por quê? Porque vítima de uma violência gerou um trauma, esse trauma transformou-se numa revolta muito grande, porém ele arquitetou tudo isso que ele fez. Ele buscou informações sobre armas de fogo, ele buscou treinamento, ele se preparou. Nós tivemos uma das notícias veiculadas que ele foi surpreendido alguns dias antes do ocorrido, sentado em frente à escola, observando. Ele conhecia o território onde ele ia agir, ele premeditou, ele comprou aquele equipamento, o jet loader, que você recarrega o revólver com rapidez, ele adquiriu, comprou o cinturão, enfim. Ele se preparou. Então, dentro de tantas colocações que foram feitas por médicos, por jornalistas, eu fico com essa do jornalista Percival de Souza. Eu acho que, sim, ele tinha um distúrbio mental, ele tinha uma psicose, era um indivíduo problemático, porém havia um nível de consciência nele, inclusive, principalmente em relação ao planejamento, Ele, veja só, ele tinha um alvo principal meninas, Alguns especialistas disseram que por ter sido, na questão do bullying, a vítima mais de meninas, então ele reagiu, retardado essa reação dele, mas ele reagiu especificamente contra meninas. Outra questão, falaram que ele preservou um menino que era mais gordinho, porque era um amigo que ele tinha na época da escola, era o gordinho, então ele viu naquela criança o seu amigo do passado, por isso ele preservou. Enfim, é muita coisa que está sendo dita, muita coisa que está sendo colocada, e eu acho que a gente tem que aprender com isso. A questão da segurança escolar, como disse, mais uma vez os especialistas, se tivessem lá 3, 4 porteiros, ele ia matar esses 3, 4 porteiros para entrar na escola. Ele estava obstinado a fazer o que ele fez. Existe duas questões que eu quero colocar que são muito perigosas para a gente falar e, repito, há uma irresponsabilidade muito grande, que é a questão religiosa, desse fundamentalismo religioso, a questão do islamismo, a questão desse fanatismo que ele tinha. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, O Brasil, graças a Deus, comunga de liberdade religiosa. Eu acho que isso a gente tem que manter, tem que ter um cuidado muito grande com isso, principalmente na questão do islamismo, porque virou a bola da vez, Eu digo isso porque na escola que a minha filha estuda, eles estão fazendo um trabalho sobre religiões e ganhou destaque lá o islamismo, Ou seja, as crianças, os adolescentes querem conhecer o islamismo. Então, não glamorizar isso, eu acho isso muito importante. E a questão da homossexualidade também,
essa coisa dele atacar meninas. Muitas pessoas falam que ele atacou meninas porque ele tinha a questão da homossexualidade guardada dentro dele. Naquele momento, né, ele atacou as meninas. Eu acho muito perigoso isso também. Trabalhar com muita responsabilidade essa questão do bullying e, principalmente, aquilo que eu já disse aqui nesse microfone, os pais fiscalizarem o que os jovens estão vendo na internet, né? O Wellington se viu no momento sozinho na vida e se apoiou o quê? Se apoiou na internet. Por quê? Porque era um indivíduo com dificuldade de sociabilidade, enfim, não convivia com ninguém e viu no seu computador, na internet, o mundo às suas mãos e viu de forma errada, né? Pelos diálogos, pelo que já foi veiculado aí em todos os veículos de imprensa, a gente vê que ele foi mal orientado, mal conduzido e acabou no que acabou, uma tragédia, como você mesmo disse. Agora, doutor, claro que é inevitável e agora, a partir desta tragédia, a gente faz o link direto com essa questão do desarmamento. É um assunto que tomou conta da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, Ministério da Justiça, principalmente organizações, as mais diversas ONGs em todo o Brasil, a questão do desarmamento. Realmente, o plebiscito é o início de tudo, ouvir a opinião das pessoas, ou é preciso talvez uma medida mais enérgica por parte até do governo federal, enfim, limitando bastante o porte de arma aqui no Brasil? O desarmamento é necessário? Sem dúvida, o desarmamento é necessário, mas é necessário também uma legislação mais efetiva, Fábio. Na verdade, hoje o indivíduo surpreendido, por exemplo, portando uma arma de fogo de calibre, de todas as agravantes, de calibre não permitido, arma roubada ou arma raspada, né, com numeração suprimida, ele vai ser condenado aí, se for um indivíduo primário, alguma coisa em torno de 1 ano e meio no máximo aí, de uma pena que ele vai cumprir 2 a 3 meses, se cumprir, né? Se cumprir. Então, eu acho que a gente precisa pensar em penas mais graves, na questão pecuniária também, na questão financeira, ou seja, uma multa, né, que o Estado possa aplicar uma multa a esse cidadão, enfim, que doa a situação da arma de fogo. Com relação ao desarmamento, à campanha de desarmamento, o que muita gente não sabe é que ainda é possível se entregar armas e receber a indenização. Eu vi que o governo quer agilizar a entrega desse dinheiro, né, a entrega dessa indenização, como forma de incentivar as pessoas a entregarem as suas armas de fogo. Eu acredito que esse é parte de um conjunto de medidas que tem que ser tomado. Na verdade, nós vemos, por exemplo, uma questão muito importante que não foi falado, a questão do disque denúncia com relação a armas de fogo. É importante que o cidadão de bem, ao perceber alguém armado irregularmente, faça a sua denúncia, né? É a arma de fogo que causa o homicídio, é a arma de fogo que perpetra o roubo, que ajuda, enfim, numa série de crimes, o roubo de carga, o roubo de residências, o roubo de veículos, os homicídios. Tudo é da arma de fogo, só que a arma de fogo sozinha ela não faz nada, Fábio. Ela tem que ser acionada por alguém. Alguém que, na maioria das vezes, não está preparado para o uso dessa arma de fogo. Alguém que vai agir no momento de forte emoção, né? Vai causar, às vezes, causa uma tragédia, uma desgraça. Então, tudo isso e mais uma... Eu vi também, uma das colocações que foram feitas, é de se colocar um chip nas armas de fogo. Isso aqui no Brasil é muito difícil. Por quê? Porque a gente... Por exemplo, aqui em Sorocaba, se não existe pouquíssimas lojas, pouquíssimos pontos comerciais de venda de arma de fogo, porque depois da nova lei, isso acabou. Então a gente teria que, por exemplo, vamos colocar o chip nas que forem fabricadas a partir de agora. E as que estão aí, né? Então isso, eu acho que a gente pode até amadurecer, mas o mais importante é a situação de apenar o indivíduo portando arma de fogo mais gravemente, porque muitas vezes se surpreende o indivíduo, a gente nas nossas operações, surpreende o indivíduo portando arma de fogo. E a pergunta que vem ao tomar o depoimento dele é a primeira: porque é para minha defesa, eu estou sendo ameaçado. Não é, ele está com arma de fogo para quê? Para praticar roubo, praticar homicídio, não tem outra justificativa. Doutor, já agradecendo a sua presença aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, até porque daqui a pouco o delegado tem um encontro aí com os amigos da imprensa, mais apresentação de mais uma ocorrência na sede da DIG aqui em Sorocaba, mas nós temos que atender aqui o nosso ouvinte, o Vitor Antônio, que manda um questionamento aqui pelo Twitter da Rádio Cruzeiro FM. O Vitor é aqui do Jardim Simos, ele destaca o seguinte: se está até trazendo para a realidade da cidade de Sorocaba, se isso poderia acontecer até aqui em Sorocaba, mas principalmente a permanência de guardas ou policiais nas escolas estaduais ou municipais.
No caso, como aconteceu em Realengo, não poderia talvez inibir a ação deste bandido? Ele não iria realmente pensar duas vezes antes de cometer essa chacina? A presença de policiais em escolas é uma alternativa para tentar coibir um pouco a violência, que até ele destaca aqui que Sorocaba, ele já detectou pelas reportagens presença de gangues juvenis. Na verdade, são grupos de estudantes que acham que estão em gangues, mas é algo tão de bairro ali, mas que infelizmente gera violência. Mas o nosso ouvinte se mostra bastante preocupado, e se essa alternativa da segurança, a polícia nas escolas, poderia, neste caso, inibir a ação desse bandido, doutor? Olha, eu acho assim, Fábio, a gente tem que dividir bem as coisas, né? A questão específica lá de Realengo, do Rio de Janeiro, se houvesse, na minha visão, né, respeitando para responder aí o nosso ouvinte, se houvesse lá um guarda, um policial, um guarda municipal, né, eu acho que ele mudaria a estratégia, né? Repito, como eu já falei aqui, ele era um obstinado, ele tinha aquilo como meta de vida e de morte dele, tanto é que morreu por opção. Eu acho que ele mudaria apenas a estratégia. Em relação específica aqui à nossa cidade de Sorocaba, eu vejo com muito bons olhos a presença de policiais nas escolas. Nós temos aí o trabalho da Ronda Escolar, por parte da Polícia Militar, temos a Guarda Municipal, que visita constantemente as escolas municipais, porém é um grande problema o efetivo, né? A partir do momento que você põe um policial fixo na escola, você está tirando esse policial do patrulhamento. Então, nós temos que pensar isso de uma forma tranquila, de uma forma pensada, planejada. Por quê? Teria que ter um aumento muito grande do efetivo policial, porque você não pode misturar o policial que trabalha, por exemplo, numa atividade fim, no patrulhamento, né, no trânsito, por exemplo, com o policial que trabalha na escola. Por quê? Porque o policial da escola tem que ter um perfil diferenciado. Infelizmente, ainda nós temos, né, no tempo de hoje, nós temos ainda muito problema com diretoras, com diretores, com professores que ainda são avessos à presença da polícia. É uma questão pedagógica, é uma questão de orientação educacional, a presença de policiais. Por isso que eu digo, eu sou favorável à polícia na escola? Totalmente favorável. Todas as escolas que eu visitei, eu nunca tive problema de relacionamento com o aluno. Mas o que acontece? Acima de tudo, quando você entra na escola, você tem que estar com o espírito desarmado, né? E o policial que trabalha na escola, repito, ele tem que ter um perfil diferenciado. Então, acho que a gente teria que pensar isso. De repente, né, houve já, nessas modalidades de policiamento, já se pensou num batalhão escolar por parte da Polícia Militar, ou de guardas municipais especificamente para trabalhar nas escolas, mas a modalidade adotada hoje é o policiamento móvel. Então, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal, ela faz esse atendimento às escolas assim que acionada. A presença de policiais fixos lá, repito, seria importante desde que tivesse o efetivo preparo para esse trabalho. Legal. 8 horas mais 56 minutos. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação. Teremos apresentação, então, daqui a pouquinho, né? Lá na sede da DIG, 9h30, mais um belo trabalho da DIG. Dá para adiantar o que está acontecendo? É um indivíduo autor de roubos e residência. Na verdade, a gente quer, com essa divulgação, até tentar esclarecer se ele praticou outros roubos, né? É um crime que aflige bastante a comunidade, então cada vez que há uma prisão, para nós é motivo de alegria. Tá certo. Doutor, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado, bom dia. 8h56. Jornal da Cruzeiro. Esta meia hora do Jornal da Cruzeiro.